Iniciando aí mais uma aula, né? Nosso conteúdo em pauta é o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria. E na aula de hoje nós vamos estudar o tópico 2 e o tópico 3, né? Nós já vimos aí o tópico 1, hoje vamos ver a apuração, que ficou para essa aula, e também vamos ver aí o tópico 3, gerenciamento da atividade de auditoria interna aqui. São duas matérias bem tranquilas. Aí na próxima aula nós entramos aqui em planejamento de auditoria, que é um conteúdo mais denso, que eu acredito que deve ser mais explorado aí pela banca. Enfim, mas na aula de hoje nós vamos ver o tópico 1, tópico 2 aí. Sem mais delongas, né? Vamos então para aquilo que interessa e aquilo que vocês estão esperando aí. Sobre apuração, nosso tópico 1 ali é conceito básico para vocês entenderem o que se trata a apuração. A apuração é um conjunto ali de procedimentos, aqui ó, destaca averiguar atos ilegais e irregulares, beleza? Engloba erro e fraude. E o conceito de erro e fraude, isso aqui tem que ficar muito fixado na cabeça de vocês, porque eu acredito que é nesses tópicos que as bancas costumam, que ela tem pega para elaborar uma questão assim que gera dúvida, né? O objetivo é a responsabilização, né? Se você está apurando erros e fraude, você quer responsabilizar, corrigir e proteger. Simples assim. E aqui vem o conceito massa de erro e fraude. É o tópico 2.1 ali, que você precisa entender e decorar isso aqui. Eu publiquei lá na aba da comunidade uma questãozinha lá para a gente interagir e eu vi que o pessoal, quem respondeu, e aí a maioria respondeu certinho, né? Erro, o que é erro? É algo não intencional. Isso aqui, ó, tem que ficar, bateu a questão, erro, já lembra, algo não intencional. Negligência, imprudência, imperícia, fraude é algo intencional. Isso, tanto erro quanto fraude, ou seja, tanto erro quanto fraude, vai gerar atos ilegais e vai gerar atos irregulares. Mas o erro é não intencional, a fraude sim. Esse tópico, eu colocaria ele como principal aqui dentro do item apuração. Certo? Pessoal, tem bastante gente nova assim, chegando aí no canal. Queria pedir para vocês, se inscreva, né? Dá esse força pra gente aí, deixa o like e principalmente aproveita que o canal tá pequeno, coloca as dúvidas nos comentários, né? E eu respondo direto para vocês, isso ajuda a nossa comunidade a crescer. Então coloca as dúvidas aí no comentário pro pessoal que tá comentando, que tá dizendo que tá bacana as aulas. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês, sempre tô respondendo lá, né? E faça bastante uso da aba comunidade. Eu tô deixando todo dia, eu deixo uma questãozinha lá para a gente lembrar todo dia do nosso conteúdo aqui e chegar muito bem preparado na nossa prova. Beleza? Dito isso, vamos entender as origens do trabalho de avaliação. Um trabalho de avaliação, ele pode ter uma origem, ou seja, ele pode ter uma motivação interna. Isso significa que dentro da própria organização é que se levantou a necessidade de fazer isso, seja por um alerta de auditoria, um achado ou um trabalho qualquer. E pode também ter uma demanda, ter uma origem externa, isso é importante, está destacado no manual, acho importante a gente resumir aqui. Origem externa, pensa lá na ouvidoria, né? Nós já vimos isso nas aulas anteriores, aquele pessoal que denuncia na ouvidoria, a imprensa, imagina, você está auditando o estado de São Paulo, aí de repente sai lá na Globo uma matéria de um desvio, alguma coisa assim, o que você faz? Você inicia um trabalho de avaliação. Ou seja, a origem desse trabalho ela é externa, entendeu? Então, internamente, a própria organização ali que viu a necessidade de fazer isso, externamente, denúncia, requisições, imprensa, sociedade, beleza? Um detalhe importante que está no manual que eu acho importante destacar aqui. Do decorrer do plano ali durante o ano, você necessitar inserir esse processo de avaliação, você precisa fazer uma repactuação do plano para incluir aí essas apurações extraordinárias, né? Lembrando que no plano, no plano inicial, você pode colocar isso, mas
geralmente, principalmente as demandas externas, ela é feita de forma extraordinária. E aí a gente precisa repactuar o plano anual de auditoria. Esse conceito, essa ideia é importante, tá na cabeça de vocês aí. Beleza. Como se apura, então, fraude ou erro? A fraude, na verdade. Como se apura uma fraude aí? Vamos pensar que é assim que o manual está tratando lá, mas é claro que você apurar fraude ou erro, isso vai depois na questão da intenção do agente. Então, inicialmente, você trata tudo como se fosse uma fraude, até por questões de prudência. Vamos lá. Tipos de fraude. Desvio de recurso. Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? A pessoa pega o recurso e põe para o outro lado. Mas pode ser, por exemplo, uma questão de erro. Se a gente estiver falando de erro, pode ser, por exemplo, aqui, ó, sei lá, um exemplo tosco. O recurso era para a saúde. Foi para onde? Foi para a educação. Isso aqui, gente, em prefeitura, se vocês não vão estar no Tribunal de Contas, mas em prefeitura isso aqui acontece demais. Então, o recurso era para A, para B. Tá? Claro que pode ter aí o desvio de recurso também, né? O famoso mão leve ali também. Mas só lembrando para vocês que isso aqui também, quando o recurso é carimbado, ele era para um lado, foi para o outro, também se encaixa como desvio de recurso. Corrupção. Eu não sei se está no material de vocês, eu não li tudo, eu só li a parte que é da minha área de atuação, enfim. Mas, lembrando, gente, que corrupção, né, existe 3 tipos, né? Existe ativa, não sei se isso está no conteúdo de vocês, mas serve aqui como... Existe a passiva, né? Existe, que aí não é a corrupção, mas como a gente está falando de suborno, é a concursão. Isso aqui, ó, acho que é importante a gente saber que isso existe. Ativa, o que é corrupção ativa? É você oferecer ou solicitar vantagem. Então você é um agente externo, você oferece, olha, toma aqui dinheiro para você fazer algo errado aí. Ou você, como agente público, fala, se você me dá um dinheirinho aí, a gente consegue resolver. Você está solicitando. Essa é a corrupção ativa. Solicitar ou oferecer vantagem devida. Na corrupção passiva, tá? Isso é você receber esse recurso. É você receber esse recurso para fazer coisa errada. Já na concursão, eu nem sei se isso é matéria, mas eu estou só colocando aqui. É você exigir. Essa é a diferença, né? Você tem que me dar esse dinheiro se você quiser que isso aqui seja resolvido, seja feito. Isso aí é concursão. Vale aí como um aprendizado aí. Outro tipo de fraude comum é a falsificação de documentos. Aí tira da cabeça de vocês que essa falsificação de documento aqui é a falsificação de RG e tal. Não, cara. Se vocês forem fazer uma auditoria em licitações... A minha experiência é com órgão municipal, mas se vocês forem fazer algumas licitações de órgão pequeno, vocês vão topar com certidão falsa, vocês vão topar com falsificação de assinatura, vocês vão topar com falsificação de declaração, de atestado de publicação. Isso é tudo falsificação de documento, ou seja, a pessoa está lá, coloca lá um extrato de publicação que não existe. Documento falso. Então, essa falsificação de documento na área de licitações, se alguém de vocês forem atuar na área de licitações, ela é muito comum, muito, né? Não deveria ser, mas é. E aí, conluio entre a gente, né? Conluio também é muito comum em licitações na parte dos licitantes, né? Aquela questão, você deixa eles ali na antessala, isso acontece em prefeituras, ele fica ali do lado de fora ali, e aí eles vão chegando e eles começam a negociar. Ó, se você sai fora, e aí geralmente uns começam indo embora. Quando isso acontece, provavelmente a coisa ali, eles se juntaram ali para burlar o processo, né? Um vai receber alguma beirada, sei lá, vai pegar uma subcontratação, enfim. Isso é sério. Então, conluio, vocês pensam em duas ou mais pessoas se reúnem para fraudar um processo, alguma coisa assim. Beleza? E por último, a apropriação indevida, que é o roubo ali, né? O famoso da caneta. Pega a caneta, põe no bolso e vai para casa. É uma apropriação indevida, né? Ou seja, você não deveria fazer isso. Pensa na apropriação indevida como roubo. Beleza. Isso aqui só para fins de esclarecimento.
Outra questão que você precisa entender na fraude são as etapas, né? Etapa preliminar, apuração preliminar. Imagina que você recebeu lá na ouvidoria uma denúncia, não sei o que, está acontecendo alguma coisa assim. Primeira coisa, geralmente essas denúncias, isso aí, vem de forma muito abstrata. Principalmente quando você trabalha com apuração de ouvidoria, principalmente quando a ouvidoria é anônima, vem muito abstrata. Ah, tem desvio, não sei do que, fulano fez isso. E aí você não tem indício ali, não consegue. Então nessa apuração preliminar, você vai buscar esses indícios iniciais ali para fundamentar a investigação. Então a apuração preliminar é pegar essa denúncia, esse caso, essa demanda, seja ela interna ou externa, e fundamentar, buscar os fundamentos ali, algo que justifique essa investigação. E para que serve? Evitar abrir processos sem elementos. Senão você fica ali com processo sem saber, sem pé nem cabeça, né? Ou, né, evita também usar processos para fins políticos, né? Sei lá, chega a época de eleição, aí começa a fazer denúncia de fraude. Ah, tem fraude não sei do que, fraude não sei da onde. E ali, se você não faz essa apuração preliminar, você começa a usar, as pessoas de fora começam a usar a organização para fins políticos. E que você fica perdendo tempo ali investigando uma coisa que, enfim, é só para atrapalhar o processo, para dizer que alguém está sendo investigado. Essa apuração preliminar eu entendo que ela é muito importante. Esse contexto que eu dei para vocês serve para quando vocês forem auditor, estiverem trabalhando lá também. Segunda parte, planejamento. E aí vocês pensam em definição de objetivo, escopo, recurso, tudo isso. Ou seja, é importante que o manual aqui destaca é a questão do sigilo, né? Por que o sigilo é importante no planejamento? Senão você acaba dizendo para todo mundo como você foi fazer, como deixou de fazer. Aquela pessoa que seria ali investigada, vamos dizer assim, ela vai lá e dá o jeitinho, né? E de maquiar tudo e você não acha. Então é importante no planejamento garantir o sigilo e a segurança das informações. 3, execução. E aí você já tem o planejamento, você já tem ali a sua fundamentação, seus elementos, seus indícios, né? E aí você vai, então, executar. É levantar, analisar ali, coletar as evidências e elaborar o teu relatório, vamos dizer assim, para você chegar num ponto. Né? Esses resultados, você vai fazer o quê? Elabora ali o relatório claro, objetivo, e você precisa destinar isso para algum lugar. E aqui, ó, uma coisa muito interessante, aí vocês marcam, vocês vão ter que encaminhar isso provavelmente para o Ministério Público. Ele é o responsável por cuidar, por garantir ali o patrimônio público. Então, o Tribunal de Contas do Estado, você como controlador, você tem a obrigação de comunicar, né, o Tribunal de Contas dos achados que você teve. Então, né, e a própria CGS, se você tiver dentro de um órgão, uma subunidade, vamos supor, você está numa Aldin aí de uma empresa, você tem que comunicar a CGL. Então, essa a importância da comunicação dos resultados. Outra coisa bem simplesinha, e monitoramento. Você fez o processo, investigou, descobriu ali os achados, elaborou o relatório, comunicou. Não basta só isso, né? Você precisa depois acompanhar a implementação de medidas corretivas. A fraude envolve, então, essas 5 etapas e eu acho importante você guardar aí. Apuração, planejamento, e eu saí da página, execução, comunicação dos resultados, monitoramento aí. Vamos para o próximo item 2.4, testemunha. E aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Se você, deixa eu mudar minha caneta. Se você vai comunicar Ministério Público, a Justiça, o que vai acontecer? É provável que você vá ser chamado como testemunha. Simples. O auditor ele vai ser chamado, porque você descobriu aquela fraude ali, você vai ser chamado em processos, tanto administrativos quanto judiciais. E aí o manual ele trata de como você deve proceder nessa situação. As orientações é a seguinte: mantenha a postura técnica imparcial e objetiva, né?
baseia-se exclusivamente em evidências coletadas. Simples isso, certo? Evita julgamento de valor, ou sabe aquela história do faro de auditor? Você agindo como testemunha, não existe isso. Você, sim ou não, e a tua conclusão, se necessitar dela, baseada exclusivamente em evidências coletadas. Ponto. Guarda isso aqui, isso pode ser questão de prova. Resumo mental aí sobre essa primeira parte de avaliação. Vamos lá. Apuração, o que é isso? É averiguar atos ilegais e irregulares. Essa averiguação ela pode ter origem interna, por meio de alertas, ou externa, por meio de denúncia. Esses atos ilegais e irregulares podem decorrer de culpa, de erro, no caso culpa, né? E essa culpa, ela tem como causa negligência, imprudência, imperícia, desatenção, assim também como pode ocorrer por fraude, ou seja, quando há intenção do agente de provocar isso. Nesse caso, essas fraudes geralmente envolvem desvio, corrupção, falsificação, conluio, apropriação. Fases para você apurar uma fraude segundo o manual. Preliminar, né? E aí você pensa indícios mínimos, planejamento, e aí você pensa em sigilo, execução, coleta de dados, comunicação, e aí você pensa, tem que lembrar que essa comunicação, alta administração, Ministério Público, TCE, CGE, e monitoramento, que é você implantar mitigação desses riscos para que eles não ocorram no futuro e avaliar isso aí ao longo do tempo. Beleza? Printa essa tela. Bora para o próximo conteúdo nosso aqui, que é o gerenciamento da atividade interna de auditoria. Bem simplesinho. Gerenciamento da atividade interna de auditoria a tratar ali de como se organiza, né? E como é conduzida, como é a condução ali dentro de uma unidade de auditoria interna governamental. Falar de atribuições, papéis, enfim, bem simples. E aí eu trouxe aqui o foco. Eu acho que isso é importante. Do gerenciamento, foco dentro do processo de gerenciamento, valor agregado, ética e objetividade. E aqui ó, eu penso que as palavras mais importantes quando a gente estiver falando de gerenciamento é essas duas aqui. Ó. Se tiver duas palavrinhas que podem definir a sua questão na prova, ética e objetividade. Beleza? Enfim, palavra-chave está na tela. Atribuições do responsável pela UAIG. Quem que é esse responsável? Pensa no controlador geral controlador geral do Estado ali, né? Esse é o responsável, ou pensa no supervisor, enfim. Essa figura, esse responsável, ele representa a unidade e a função dele é garantir a autonomia técnica, né? Tem como propósito planejar e aprovar atividades de auditoria. Então pensa na figura do controlador geral. Ele vai gerir recursos, humanos, materiais e vai zelar ali pela qualidade e integridade do trabalho. Atribuições do responsável. A gestão de recursos, certo? A gente está falando de uma coisa escassa. Em economia se estuda a escassez dos recursos. Gestão de recursos. Os recursos não são ilimitados, então você deve definir quais são as prioridades, né? Isso aqui, o responsável ali pela UAIG, né? E essas prioridades devem ter como base risco e demandas institucionais. Distribuir adequadamente a equipe, né? Garantir treinamentos, ferramentas de auditoria e garantir a capacidade operacional. Isso aqui são a forma como se gerencia, são as diretrizes, vamos dizer assim, do gerenciamento de recursos dentro da UAIG. Beleza? Isso está lá no manual, vocês, quando ler lá, vai ficar mais tranquilo, mais fácil de perceber isso. Atribuições dos participantes da auditoria. E aí nós temos as pessoas que vão participar do processo ali, nós temos a figura do supervisor, e aí a gente pode pensar no supervisor como um diretor de departamento, certo? O papel dele é acompanhar e dar suporte técnico, assegurar o alinhamento às normas comuns. O supervisor, ele vai ter, vamos dizer assim, um chefe. Esse chefe ali é o coordenador de equipe, organiza os trabalhos, distribui responsabilidade
e atua como elo entre a equipe e a supervisão. E você tem, então, a equipe que é composta ali dos auditores internos. Esse pessoal que vai executar os testes, levantamento, ou seja, são os operários da coisa. Então, supervisor, coordenador e auditores, essas 3 figuras é tratada no manual e basicamente você pode resumir dessa forma aí. Dá o print, vamos para a próxima tela. Participação de profissionais externos. Né? Se nós estamos falando de gerenciamento ali, nós temos que pensar também que pode haver participação externas. Essa participação ela pode ser por meio de trabalhos compartilhados. Esse trabalho pode ser uma cooperação com outras unidades do órgão, então a CGE junto com outros unidades compartilham ali, certo? Trabalhos. Isso aí envolve a participação de profissionais externos, gente que está fora da UAIG, né? E aí pensa na UAIG como a CGE, mais fácil da gente memorizar assim. Ou pode ser especialista externo, contratado quando exige conhecimento técnico. Imagina, você está dentro trabalhando e você exige algo específico da área de saúde e tal. Enfim, você não tem ali dentro um especialista nessa área capaz de dar um parecer. Então, ou avaliar aquilo. E aí você contrata um especialista externo, certo? Todo trabalho externo, seja ele compartilhado ou por meio de especialista, deve sempre preservar a autonomia e a objetividade da unidade de auditoria interna governamental. E aí, ó, quando a gente estiver falando de participação externa, para mim, essas 2 palavras aqui, vocês têm que saber de cor, porque pode ser questão de prova. Enfim, situações que afetam a objetividade. Isso está lá também no manual. E aí eu resumi aqui bem sucinto para vocês guardarem. Ameaças comuns. Conflito de interesse, certo? Ou seja, você tem interesse naquela situação que está sendo auditada ali, que está sendo avaliada. Então, esse conflito de interesse é uma ameaça à objetividade. O envolvimento prévio com o objeto. Imagina, se você, sei lá, teve participação ali de alguma forma, né? Você já é servidor de carreira, enfim, aí vira de outro órgão, vira auditor e amanhã vai auditar um objeto que você mesmo fez, né? Aí há uma quebra, enfim, do princípio de segregação de função. Você não seria a pessoa mais adequada para fazer isso. Então, esse envolvimento prévio com o objeto auditado é uma ameaça comum que afeta a objetividade. Isso é importante, questão de prova. Relações pessoais e profissionais, né? Você vai fazer essa avaliação ali com o objeto e você tem lá, sei lá, um parente seu, né, que ocupa um cargo de direção, chefia ali dentro ali, né? Ou alguém íntimo seu, né? Ou algum sócio seu numa empresa externa. Essas relações pessoais, elas são ameaças comuns ao trabalho e afetam a objetividade. Isso é importante guardar isso aí. Medidas preventivas. Se você tem coisas que ameaçam a objetividade, você precisa, então, dispor de medidas para prevenir isso. E aí, ó, rodízio de equipe, né? A equipe que fez o processo ano passado, esse ano muda alguns atores ali, né? Instituir a declaração de impedimento. Isso é importante, não. Você sabe que tem lá no órgão alguém que você tem uma relação pessoal, você se declara impedido para julgar aquilo, né? Reforço da ética profissional, isso é uma coisa também. Então, as medidas preventivas para aquilo que afeta a objetividade são essas que estão dispostas no manual lá. Gestão e melhoria da qualidade, tema bem simplesinho também, né? O programa de gestão e melhoria da qualidade, PGMQ, essa sigla tá lá nas siglas, né? Envolve avaliações internas e externas, bem simplesinho, né? E aí já vai trazer aqui a interna, o monitoramento contínuo, avaliações periódicas e formais. A externa, conduzida por avaliadores independentes ou outras unidades de auditoria interna governamental ali como órgão central. Então, basicamente,
Na gestão da qualidade, eu acho que essa questão dos tipos de avaliação seria o ponto central ali no manual. E aí vamos para a nossa mapa mental aí. O que é o gerenciamento? É a organização e condução da UAIG, certo? Essa condução, ela é feita por um supervisor, coordenador e auditor, né? E também por apoio externo. Esse apoio externo ele se dá por meio de especialistas e trabalhos compartilhados, né, por outros órgãos. Tanto interno quanto externo, deve sempre primar pela objetividade, evitar conflitos e manter a ética. Gestão da melhoria da qualidade, avaliações internas mais externas. Conformidade mais melhoria contínua. Esse aqui seria o nosso mapa mental aí. Printa a tela e vamos que vamos. Exercício de fixação. Durante a auditoria, uma secretaria estadual, a equipe detectou que um servidor, ao registrar notas fiscais, digitou incorretamente valores por falta de atenção, sem benefício próprio. Sem benefício próprio. O que é isso? Erro. Né? Isso aqui é fraude? Não, é erro. E ele está perguntando, trata-se de que situação? Fraude? Não. Falta de atenção, sem benefício próprio. Certo? É erro. Então só pode ser a B, então não pode ser a A e não pode ser a C. Só pode ser a B ou a D. Vamos lá, B. Pois não houve intenção de lesar. Perfeito. Erro. Somente se o prejuízo for insignificante. Não. Erro é erro, independente do prejuízo ali. Certo? Então, gabarito só pode ser a letra B. Está aí. O erro decorre de ação não intencional. Perfeito? Bora para a próxima. Em uma investigação de possível desvio de recurso, a equipe de auditoria concluiu, após a análise inicial, que não havia elemento suficiente para instaurar um processo formal. Esse procedimento corresponde a qual etapa? Olha aqui. Análise inicial, ou seja, elemento suficiente para instaurar um processo. Isso aqui é qual etapa? Só pode ser apuração preliminar. Concorda? Ou seja, vamos ver o gabarito. Exatamente. Gabarito letra C, apuração preliminar. Verifique se há indícios mínimos para justificar aí. Bora para a próxima questão. Um jornal publica denúncia de superfaturamento em obras públicas. Olha só. O que leva ao AIG a incluir a apuração emergencial em seu plano. Nessa situação, a origem da apuração ou seja, de onde que veio a motivação? Uma denúncia em um jornal, a mídia, certo? Ele quer saber a origem dessa apuração. Ela é interna? Não. Ela é externa, pois surgiu de denúncia da sociedade? Sim, através de um jornal. Interna? Não. Externa, mas somente se requisitada pelo TCE? De forma alguma. Só pode ser gabarito letra B. Tá aí, vamos marcar aqui. Durante um trabalho, o auditor responsável por organizar tarefas e distribuir atividades dentro da equipe atua na função de, ou seja, a pessoa ali que atua organizando tarefas, distribuindo atividades dentro de quem? Da equipe. Falou em equipe, você pensa em quem? No supervisor? No coordenador de equipe? No auditor executor? Não. O especialista interno só pode ser gabarito letra B, coordenador de equipes. Simples, simples, simples. Questão 5. Um auditor foi designado para avaliar programa em que havia atuado como gestor no ano anterior. Nessa situação, segundo o manual, ou seja, um auditor, no ano anterior, ele foi gestor de um programa. Certo? E aí ele foi designado para avaliar esse programa. O quê? Um conflito de interesse aí. Segundo o manual, o que acontece? Atribuição correta, pois conhece bem o programa? Não. Configura ameaça à objetividade? Exatamente, devendo ser evitada.
apenas aceitável se aprovado pela alta administração? Não. Ele deve declarar que é impedida, permitida desde que o auditor assine o termo de ética. De jeito nenhum. Só pode ser gabarito letra B. O envolvimento prévio com o objeto auditado gera ameaça à objetividade, devendo o auditor ser substituído ou declarar impedimento. Ponto. Questão 6. Para garantir a melhoria contínua, o AIG realiza monitoramento permanente dos trabalhos de revisão formais periódicas. Revisões formais periódicas, além de submeter-se a avaliações independentes por outras unidades. Esse conjunto de práticas refere-se a quê? Vamos lá. Monitoramento permanente, né? E revisões formais periódicas é um conjunto de práticas referente a quê? Planejamento estratégico da auditoria? Não. Programa de gestão e melhoria da qualidade. Rotatividade de auditor? Controle social e accountability? Lógico que não. Só pode ser gabarito letra B. Ou seja, o programa de gestão melhoria da qualidade prevê avaliações internas, contínuas, formais, externas, independentes. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Cada exercício que você faz, cada revisão que você realiza, está construindo a sua conquista. Continue firme, o resultado virá. E virá em dezembro com a sua aprovação. É isso aí, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, valeu!